Ei, cuidado! O julgamento que você faz hoje pode ser o que volta contra você amanhã. O que eu vou ler agora pode incomodar, pode confrontar, mas acima de tudo pode transformar. Porque essa é uma daquelas passagens que muita gente conhece, mas pouca gente vive. O mundo está cheio de vozes que julgam, condenam, apontam, mas o que Jesus nos ensina aqui vai na contramão da cultura atual. É por isso que hoje eu faço questão de ler esses versículos com você, porque é forte, é real e talvez seja exatamente o que o seu coração precisa ouvir, mesmo que doa um pouco. Vamos juntos para Lucas capítulo 6, dos versículos 37 ao 42. Não julguem os outros e vocês não serão julgados. Não condenem os outros e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Deem e receberão. Sua dádiva retornará em boa medida, compactada, sacudida para caber mais e transbordante. Com a medida que usarem para medir os outros, vocês serão medidos. Jesus lhes contou também a seguinte parábola. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois numa vala? O discípulo não está acima do mestre, mas todo que for bem preparado será como seu mestre. Por que você se preocupa com o cisco no olho do seu irmão, enquanto há um tronco no seu próprio? Como você pode dizer, deixe-me ajudá-lo a tirar o cisco do seu olho, se não consegue ver além do tronco em seu próprio? Hipócrita! Primeiro remova o tronco de seu olho, então verá o suficiente para tirar o cisco do olho de seu irmão. Você já percebeu como é fácil julgar os outros? Basta alguém agir diferente, vestir-se de uma forma que não entendemos, tomar uma decisão que discordamos e, sem nem conhecer a história por trás, já emitimos um veredito mental. Errado! Sem noção! Perdido! Jesus, porém, nos convida a olhar com outros olhos. Não com os olhos críticos de quem se sente superior, mas com os olhos de um coração que já foi alcançado pela graça. Não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Essas palavras não são apenas instruções religiosas, são um convite à liberdade emocional e espiritual. Na prática, o julgamento aprisiona mais quem julga do que quem é julgado. Você já conheceu alguém que vive apontando erros, cobrando perfeição dos outros, mas é incapaz de reconhecer os próprios? Essas pessoas costumam viver tensas, amargas, carregando o peso do controle e da crítica constante. Jesus nos mostra que a medida que usamos para os outros será usada para nós. Isso significa, se você for generoso, receberá generosidade. Se for misericordioso, encontrará misericórdia. Mas se for duro, prepare-se para encontrar dureza. Agora pense na imagem que ele usa. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois numa vala? É uma metáfora poderosa. Quando julgamos sem compreender, quando apontamos sem examinar, estamos cegos. Cegos por orgulho, por religiosidade tóxica, por vaidade espiritual. Então ele dá o golpe final na nossa hipocrisia. Por que você se preocupa com um cisco no olho do seu irmão enquanto há um tronco no seu próprio? Imagine a cena, você tentando tirar um fiapo do olho de alguém, mas com uma viga atravessada no seu rosto. É uma imagem exagerada, propositalmente exagerada. Jesus quer nos mostrar o quão absurdo é corrigir o outro sem antes confrontar a si mesmo. Isso vale para muitas áreas da vida. Gente que condena os erros alheios, mas esconde seus pecados. Pessoas que exigem fidelidade, mas vivem flertando com a mentira. Críticos que não constroem, apenas destroem. Jesus chama isso de hipocrisia e o remédio que ele oferece é: primeiro, remova o tronco do seu olho. Ou seja, antes de querer corrigir, se trate. Antes de querer curar o outro, permita-se ser curado. Vivemos uma geração que ama cancelar os outros, mas pouca gente ama restaurar. Gente que se diz cristã, mas usa versículos como armas e não como pontes. Muitos hoje têm a Bíblia na mão, mas não têm Cristo no coração. Cristo não nos chamou para ser fiscais da vida alheia. Ele nos chamou para ser exemplos vivos de graça e transformação. Sim, devemos confrontar o pecado, mas com lágrimas nos olhos, não com pedras nas mãos. Antes de corrigir alguém, pergunte-se: eu vivo o que estou exigindo? Troque julgamento por escuta.
Você se surpreenderá com as histórias por trás dos comportamentos. Seja rápido para perdoar. O perdão não significa que o outro merece, significa que você merece a paz. Lembre-se, quem vive julgando vive preso ao padrão que criou, mas quem vive amando vive livre. Os erros mais comuns são usar o não julgue como desculpa para ignorar comportamentos prejudiciais, o que muitas pessoas fazem de forma errada. Elas usam a frase não julgue como um escudo para proteger atitudes erradas, como se qualquer correção ou confronto fosse automaticamente errada. Exemplo, alguém está em um relacionamento abusivo e quando amigos tentam alertar, a pessoa responde: você está me julgando, Jesus disse para não julgar. Mas atenção, Jesus condena o julgamento hipócrita e cruel, não a responsabilidade de discernir o certo e o errado. Ignorar o pecado ou fechar os olhos para injustiças em nome de não julgar é uma falsa espiritualidade. Discernir com amor é diferente de julgar com orgulho. Corrigir alguém com compaixão é um ato de amor, não de condenação. Acreditar que perdoar é aceitar abuso ou injustiça está errado. Perdão não é reconciliação automática, é libertação interior. Esse é um dos maiores equívocos entre os cristãos sinceros. Muita gente acha que perdoar significa voltar para situações abusivas, fingir que nada aconteceu ou conviver com pessoas tóxicas como se tudo estivesse bem. Mas não é isso que Jesus ensinou. Perdão é uma decisão interior de não alimentar ódio, vingança ou amargura. Não tem a ver com esquecer o que houve, mas sim com libertar o próprio coração do peso. Perdão é sobre você, não é sobre o outro. Você pode perdoar e ainda assim manter distância saudável, impor limites claros, buscar justiça se necessário, se proteger emocional, física e espiritualmente. Jesus perdoou na cruz, mas não ignorou o pecado. Ele nos chama ao arrependimento e isso mostra que perdão não é aceitação cega. Querer ensinar ou corrigir alguém sem ter maturidade emocional ou espiritual para isso também é um erro. Este ponto vem da metáfora do tronco e do cisco. Muita gente tenta ajudar os outros, corrigir os erros, apontar caminhos, mas ainda não cuidou das próprias feridas. Exemplo clássico: alguém tenta aconselhar sobre casamento, mas vive preso em mágoas não resolvidas e repete padrões tóxicos. Jesus chama isso de hipocrisia, e não no sentido ofensivo, mas como um alerta. Quem não se conhece não tem autoridade para ensinar. Antes de falar na vida do outro, é preciso ter humildade para reconhecer suas falhas, buscar cura para os próprios traumas, viver o que se prega. Só assim suas palavras terão peso, não por imposição, mas por testemunho. Vamos orar? Senhor, ensina-me a olhar para o outro com a mesma compaixão com que o Senhor olha para mim. Livra-me de um coração crítico, impaciente, hipócrita. Dá-me humildade para reconhecer meus erros antes de apontar os dos outros. Que eu aprenda a perdoar assim como sou perdoado e a amar mesmo quando não for fácil. Em nome de Jesus, amém. Se essa mensagem falou com você, compartilhe com alguém que também precisa ouvir sobre graça, empatia e perdão. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Comenta aqui: Senhor, me ensina a amar como tu amas. Olhe o mundo com bondade no olhar, não julgues, deixa o amor guiar. Perdoa e será perdoado. A graça é o laço mais sagrado. Dá e receberás o que plantar. Amor e luz vão sempre retornar. Medida cheia transbordará. É no coração que o bem florescerá. Porque fez o cisco no irmão, mas não enxergas tua própria lição. Antes de apontar, olha pra ti. A verdade vive onde o amor flui. Dá e receberás o que plantar. Amor e luz vão sempre retornar. Medida cheia transbordará. É no coração que o bem florescerá. Porque vês o ciclo
ti.